Oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo aí que saiu tem um tempinho aí, né, pela Sherlock SA. Lá fora ele é de 2016, mas ele é um jogo que veio com um alarde muito grande porque ele é super bem resenhado, né, lá fora. E aqui no Brasil ele dividiu um pouco de opiniões, né? Então eu, como um bom curioso a respeito de jogos, fiz questão de ir atrás da minha cópia. Cópia essa, deixa eu já mostrar, né, o jogo de hoje que eu vou falar é o Mistfall, né, que aqui no Brasil está saindo pela Sherlock SA. E se você quiser adquirir o seu Mistfall, ele está com uma super promoção na Pitas Board Games, mas não pode vacilar porque essa promoção vai demorar muito. Como é que tá funcionando? 15% de desconto no valor do jogo, se for na loja tem mais um desconto para pagamento lá, beleza? Então, depois do review, decida se você quer o seu Mistfall ou não, mas eu super recomendo o jogo, tá? Antes de falar sobre o mesmo. Então, voltando, né? Muita gente está falando sobre esse jogo, né? Ele é bom, ele não é, isso, aqui. Então, decidi falar um pouco porque, lendo resenhas dele no Board Game Geek, compararam ele com uma espécie de cria, né? Um híbrido entre o Mage Knight, que é um jogo que eu amo de paixão, o Lord of the Rings LCG, né? Que saiu aqui no Brasil, que eu também amo de paixão, e o Pathfinder, né? Que a Devir lançou, que eu joguei e achei ele médio, achei um jogo médio. Então, sem muita enrolação, vamos falar aí do Mistfall. O que vem no jogo? Muitas cartas, tá? Mas assim, muitas cartas. Cara, Meu, não vou falar com a infinidade de cartas, mas a caixa diz 385 cartas, mas vem mais, tá? Tem mais cartas que isso. Aí você vai ter também um tabuleirinho para você controlar o status da missão. Já explico como é que funciona isso. Vários tabuleiros de personagens, né? Você tem 7 aqui, ok? Eles têm dois lados, né? Se você quiser jogar com esse lado aqui, ó, ok? Ou este outro. É só coloração mesmo, tá? Não muda nada, não. Muitos tokens, os meus eu coloquei numa caixinha bonitinha aqui, porque ele realmente tem muito, então ficar separadinho durante a partida ajuda. E ele tem um manual que é disparado um dos piores manuais que eu já tive contato até hoje. Mas essa reclamação já é lá na gringa também, tá? O pessoal fala que tem muito problema. Esse jogo ele teve uma expansão, acho que é Shadows of alguma coisa, e ele reimplementa o jogo. E o manual da expansão é muito melhor, tá? Eu dei pesquisando, o manual não existe em português, ninguém fez o favor de traduzi-lo ainda, mas você encontra esse manual na Ludopad. Então você pode jogar tanto com as regras que estão aqui, que elas funcionam perfeitinho, mas você vai ter que ler o manual assim exaustivamente, tá? Porque algumas coisas estão aqui, voltam para cá e vêm para cá, mas o jogo, se você ler tudo, você vai entender. Ou de preferência, baixa o manual dessa caixa que eu estou te falando, leia ele em inglês e você vai entender o jogo perfeitamente. Então, qual que é a ideia do jogo, né? O Mistfall ele é um jogo de deck building, né? Como os jogos que eu citei anteriormente, do qual ele bebe, né? Como fonte de inspiração, onde os jogadores estão numa terra dominada por umas névoas, tal, um lance meio gelado. E uma coisa também que eu não falei, né, são os tiles aqui, né, de localidade. Você vai montar o seu tabuleiro com ladrilhos. Sempre você vai começar neste local, ok? E conforme você vai abrindo, ele vai te mostrando outros locais, beleza? Então vou pegar alguns aqui só para vocês verem. A arte do jogo é muito bonita, não é um pouco bonita, não é muito bonita, de um bom gosto tremendo. Então, você vai ter um manual de missões, né, assim como o Mage Knight, e você vai fazer a configuração da missão, tá? Deixa eu ver se eu acho uma cartinha de missão aqui. Aqui, por exemplo. Vamos pegar essa da primeira de todas aqui, que é a Na Selva. Na Selva ela é uma missão bem introdutória mesmo, ela não usa todos os elementos do jogo, só para você entender as mecânicas, tá? Super recomendo você sempre jogar com ela. Então, ele vem com um setupzinho aqui, segue tudo que está escrito, né? Depois ele tem uma informaçãozinha aqui nas costas. Então, basicamente é assim. O seu personagem, ele vai ter algumas informações, né? Aqui você vai ter uma trilha de atração, né? Que é uma trilha que vai fazer os inimigos virem até você. Já vou explicar isso quando eu falar sobre as habilidades, sobre as fases do jogo. Aqui você vai ter as habilidades do seu personagem, que são habilidades que estão sempre funcionando. E aqui é só um lembrete do equipamento inicial do personagem. E aqui é uma ilustração do mesmo. Você sempre vai deixar os seus inimigos que você for lutar aqui em cima e os seus talentos e equipamentos sempre aqui embaixo, ok? Então cada personagem ele vai ter um baralho próprio, tá? Vou só pegar um aqui. Que são divididos em dois tipos de cartas, né? Que são as cartas de talentos avançados, beleza? Palavrinha aqui, ó. Avançados. E as de talento básico.
Essencialmente, tá? Assim, eu não quero me estender muito, ficar dando muito detalhe, porque o jogo ele tem uma iconografia agressivíssima, e se você tiver problema com ícones, você vai ter que jogar com o manual aberto do seu lado, seja na primeira partida, você vai consultar ele de tempos em tempos. Outro tipo de carta que a gente vai ter também são as cartas de inimigos, né? Vou pegar uma qualquer aqui do baralho verde, onde eles têm várias informações, né? Aqui, por exemplo, a recompensa em tokens que o jogo te dá, esses tokens servem para você comprar cartas. Aqui os status de combate do inimigo, aqui se ele é furioso, se não. E aqui as habilidades especiais dele, beleza? E aqui a quantidade de dano que ele precisa sofrer em combate. Então, essencialmente é assim. Deixa eu pegar uma cartinha de fase aqui para deixar mais claro, para explicar para vocês. Eu não vou achar a carta de fase, eu amo quando isso acontece. Eu acho que está aqui, não está aqui. Enfim, anyway, bom, vamos lá. Então, essencialmente, no começo do turno, né, você vai preparar o seu grupo, o seu personagem, se você estiver jogando solo, esse jogo ele roda muito bem solo, tá, para encarar a missão. Então você tem algumas ações. Você pode se mover, tá? Você sempre, quando você mover um local, ele vai ser revelado e ele é considerado um local perigoso. O que é um local perigoso? Ele vai ter um marcador, você vai colocar um marcador de dano em cima dele, só para mostrar que aquele local é um local que ainda não está legal. E aí você vai abrir uma carta de evento, né, aliás, perdão, de encontro. Então, essa carta de encontro, ela tem uma série de coisas. Então, ela vai mostrar o reforço que os inimigos têm na trilha. Você vai ter uma trilha de tempo, né, que você vai jogando, que você vai começar nessa trilha de acordo com o número de jogadores. Um jogador, 2, 3, 4. Se essa trilha, por algum acaso, chegar aqui, vocês perdem a partida, ok? E aí você vai ter uma trilha de reforço. A trilha de reforço funciona da seguinte forma. Toda carta de encontro, ela mostra o número de reforços. E depois ela vai mostrar um número de cartas de monstro que você tem que colocar de acordo com o número informado nela. Então você vai colocar todas elas aqui. E esses monstros, eles vão ser atraídos para os heróis, tá? De acordo com o índice de... não é atração, é outra palavra, tá? O índice de atração deles. Então sempre que um monstro chegar nesse personagem, você vai dividir pela metade. Depois ele vai para outro. Quando voltar nesse cara, eu dividir pela metade de novo. Então pode acontecer de alguns jogadores estarem lutando com 2 monstros, 3, o outro está lutando só com 1. Isso varia muito. Eu joguei o jogo 4 vezes até agora. E eu joguei ele 2 vezes, foi 2 vezes solo, para aprender mesmo. Uma vez com um amigo, a gente jogou em dupla, e depois joguei em 3, tá? E funcionou bem em qualquer número. A regra, ela é muito bem definida nesse jogo, ok? Então, você vai fazer essa fase de preparação, né? De acordo com a cartinha de encontro que você fez, e as cartas de encontro elas podem ser solucionadas de N formas. Às vezes ela pode pedir para você colocar número de marcadores de avanço, né, que é uma botinha em cima da carta, de acordo com X números de marcadores, esse encontro ele vai ser solucionado, né? Ou você pode tomar uma outra condição às vezes, que essa é a mais frequente também, é você matar todos os inimigos, né, envolvidos no encontro em questão. E geralmente quando você resolve um encontro, se ficam inimigos na área da missão, né, que os inimigos eles sempre vão ficar aqui, né, os que sobraram, esses inimigos eles são dispersos. E uma opção que você tem também é de fugir. Se você achar que o negócio está muito ruim, seu baralho está bom, está mal, ou a galera está muito machucada, você pode fugir, só que aí você sempre vai ter uma penalidade no tempo, tá? O jogo ele acaba de N formas, então, e você sempre vai ter um encontro final, né? Você vai avançando no tabuleirinho, né, modular do cenário, e ele vai ter um encontro final. Se qualquer personagem, se qualquer personagem morrer antes do encontro final, todo mundo perde. Se todos os personagens morrerem durante o encontro final, todo mundo perde, beleza? E vocês ganham, óbvio, vencendo o encontro final. O que mais que eu posso falar do Mistfall, né? Vou mostrar aqui também, ó, uma carta aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra carta qualquer aqui, vamos ver. Tem as cartas de tempo também, né? Sempre quando você termina a rodada, quando todo mundo jogou, você vai ter uma carta de tempo. Ele vai mostrando a passagem do tempo. Aí ele mostra aqui o tanto que tem que andar no marcador de tempo e alguma situação, e ele coloca um lorezinho do cenário aqui embaixo. Beleza? Então assim, tô tentando ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo, até porque eu não estou mostrando muita coisa do jogo, né, os componentes. O Mistfall, ele é um jogo que pra mim o tema poderiam ser com os Smurfs. Tá? Eu mesmo lendo o lorezinho da carta, né, eu não vi o tema presente. Né? Não vi o tema presente, mas aí eu lembrei também do Lord of the Rings Board Game. Só que o Lord of the Rings Board Game, né, o LCG, ele tinha uma cartinha que contava a história e tal. Esse aqui também tem na preparação, mas ela não é tão trabalhada quanto. Isso é
um demérito do jogo, não, pelo contrário, tá? É só uma comparação. A parte do deck building, né, de você ir avançando e você comprando cartas, realmente lembra o Mage Knight. Outra coisa, né, no Mage Knight, quando você jogava, você ganhava cartas de dano que sujavam a sua mão. Aqui, toda vez que você sofre dano dos inimigos, e acredite, sofrer dano nesse jogo é prejudicial demais, você perde cartas do seu baralho. Você pode perder da sua mão, da sua área de jogo ou da sua área de descarte. Se por algum acaso acabarem todas as suas cartas, você morre. Essa é outra maneira de você perder o jogo, tá? Que eu não citei ali. O jogo ele é muito desafiador, assim, muito desafiador. A curva de aprendizado dele, eu acho que ela é de média para grande, ela não é tão exagerada como eu vejo muita gente falando, pelo contrário, tá? E o legal é você entender como as cartas funcionam entre si, né? Porque você vai ter cartas de habilidades, cartas de talentos, né? Você vai ter as cartas de equipamentos, tem cartas de equipamentos únicos, que são muito poderosos, né? Tem os equipamentos dos personagens, então assim, é um jogo que vale ver mesa, ver mesa, ver mesa, e o bichinho vicia, viu? Depois que você aprende, você fala, meu, eu quero jogar de novo, e é assim imediato. Né? Depois que você passa da fase do aprendizado dele, da curva de aprendizado, esse jogo é realmente gratificante, cara. Foi uma grata surpresa, tá? Eu acho que o meu único problema com ele realmente é o tema, que eu não senti o tema tão presente, né? Eu vi algumas pessoas falando que ele é um RPG in the box, eu não vi isso, tá? Eu achei que ele é um ótimo jogo de cartas, um ótimo deck building, mas assim, bom mesmo, tá? Uma nota 8, não gosto de nota pro jogo, mas nota 8. Problemas dessa edição. O manual nacional, cara, meu, vem com um erro ridículo, assim, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui, ó, eu anotei as fases em caneta, porque vieram tudo em branco isso aqui, e isso eu olhei no próprio manual online, né, pra saber o que era o que. Um erro bobo, tá? Tem alguns errinhos bobos de tradução, tem alguns errinhos bobos que uma palavra em inglês dentro de uma carta está toda em português, as cartas do manual, elas estão todas em inglês. Atrapalha jogar? Não. Estraga o jogo? Não, tá? Não vai estragar a sua experiência em nada. Mas eu acho que faltou uma revisãozinha aí por parte da empresa, né? Uma coisa que eu vi muita gente reclamando foi com relação à qualidade dos componentes, né? Tipo, ah, mas os tiles são feios, tal. Cara, se isso aqui é feio pra você, eu não sei o que é bonito. Eu não vi problema algum nisso aqui, nenhum. Tá perfeito, o tile é grosso, bom, a qualidade da impressão ela pode ser um pouco opaca para algumas pessoas, mas confesso que não me incomodou, porque o lore do cenário, você está numa névoa, você está num ambiente em que você tem meia visibilidade, isso aqui sinceramente não me incomodou, tá? Pelo contrário. Vi muita gente reclamando também da arte do jogo, que a arte se repete. Não me incomoda absolutamente nada isso. Claro, se você tiver arte diferente de todas as cartas, é sempre mais legal, mas, meu, a arte que tem aqui é muito bonita, isso aqui acho que é um mero detalhe. Então eu acho que o Mistfall ele é um jogo que ele vai exigir de você conhecer ele, tá? Porque talvez se você vê-lo na mesa, você não compre a ideia do jogo, tá? Porque visualmente ele não é lá muito atrativo, porém jogando ele é disparado um dos melhores deck builds que eu joguei em 2019, assim, disparado, posso colocar ele como top 3 deck builds 2019 que eu conheci. Muito, muito, muito legal. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita para pegar o seu Mistfall lá na Pitas Board Games, beleza? Ele tá com uma super promoção, corre lá porque ela vai acabar em breve. Mais uma vez, aquele abraço.